Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros, mais uma vez aqui para a gente dar continuidade ao nosso segundo curso da formação Cisco CCNA versão 7, que é o curso Switching Routing no Wireless Essentials. Continuando o capítulo 8, hoje nós vamos estar vendo o tópico 8.2, que é o tópico que trata daquela característica do IPv6 de autoatribuição de endereçamento IPv6 Global Unicast utilizando a implementação Slack. Então, a partir de agora, vamos dar uma verificada em entender um pouquinho esses conceitos de como que esse processo aí ocorre. Então, vamos lá. SLAAC, ou Slack, né? Pode falar assim para ficar mais fácil. Uma visão geral. Nem todas as redes, quando a gente está com redes que utilizam o protocolo IPv6, tá? Nem todas essas redes, na maioria das vezes, elas vão ter servidores DHCPv6 para poder fornecer esse endereçamento para os hosts de maneira dinâmica. Porém, todos os dispositivos que vão fazer parte daquela rede, eles vão precisar possuir o seu endereço IPv6 Global Unicast para poder funcionar de uma maneira correta. Então, o Slack, SLAAC, né, ele vai permitir com que os próprios hosts criem os seus endereços Global Unicast IPv6, para que esses endereços sejam atribuídos à interface de rede que faz parte da rede. Então, essa é uma técnica, né, uma implementação, digamos assim, uma característica do IPv6, que é a autoatribuição de endereçamento IPv6, em que, além do endereço de link local, que é o endereço que é criado na própria interface de rede, o SLAAC, o Slack, né, ele também vai permitir com que o próprio host ele se autoatribua um endereço IPv6, porém Global Unicast, que é aquele IPv6 que vai permitir navegar na internet e tudo mais. Ele é um serviço apátrida, ou seja, não há nenhum servidor que gerencie essa distribuição, digamos assim, né? Essa autoatribuição de endereçamento IPv6 na rede. Então ele não sabe, ele é uma técnica, uma característica que permite essa autoatribuição. Porém ele não sabe qual IPv6 Global Unicast que o host está se autoatribuindo. Então ele não tem como fazer esse controle, por exemplo, de duplicidade do IPv6 na rede. Ele usa mensagens de anúncio de roteador na rede, em cima do ICMPv6, para poder fornecer informações para o host. Então os hosts eles vão receber essas mensagens RA, né, que são as mensagens de anúncio de roteador. Essas mensagens RA, que são anúncio de roteador, quando chega no host, eles vêm com informações do tipo do endereçamento Global Unicast que vai poder ser criado, no caso aqueles sinalizadores, né, que fazem parte do RA. Eles vêm fornecendo algumas informações como tamanho de prefixo, comprimento do prefixo, comprimento da rede, então tudo aquilo, comprimento da parte de rede, né, do endereço IPv6, para poder o host criar e se auto-atribuir um endereço IPv6 Global Unicast. Essas mensagens RA, as mensagens de anúncio de roteador, elas são enviadas pelo roteador com um intervalo de 200 segundos. Então, a cada 200 segundos, os roteadores que possuírem interfaces físicas configuradas com endereçamento IPv6 Global Unicast, isso é muito importante, porque também esse Slack ele só vai fornecer essas mensagens RAs se o roteador possuir uma interface com informações, com configuração de endereçamento IPv6 Global Unicast, e ele também precisa estar com o seu serviço de roteamento IPv6 ativado e habilitado no roteador. Uma outra possibilidade, os roteadores, por eles enviarem essas mensagens de RA no intervalo de a cada 200 segundos, podem acontecer situações em que o host, por exemplo, ligou o host agora, então ele precisa receber alguma informação, ele quer receber alguma informação de endereçamento IPv6 via ICMPv6 para ele poder se auto-atribuir. E o roteador enviou recentemente, né, dentro do intervalo dos 200 segundos, a mensagem RA. Nesse caso, o host ele pode enviar uma mensagem de RS, que é uma mensagem de solicitação de roteador, e aí o host envia essa mensagem de RS na rede. E aí o roteador, recebendo essa mensagem de RS vinda do host, né, de solicitação de roteador, o roteador então vai enviar de volta uma mensagem de RA para aquele host, ou para o grupo multicast que faz parte, né? Então ele vai enviar essa mensagem de anúncio de roteador contendo as informações necessárias sobre o ICMPv6, sobre o endereçamento IPv6,
para que o host consiga pegar essas informações que o roteador está fornecendo e se auto-atribuir um endereçamento global unicast IPv6. O SLAC, o Slack, ele pode ser implementado somente como Slack ou Slack com algum servidor DHCPV6 que vai fornecer algumas informações a mais. Como é que a gente pode fazer para ativar na rede essa técnica, essa característica, né, de auto-atribuição Slack, para fazer com que o próprio roteador anuncie? Primeiro ponto, nós já vimos que é necessário que a interface do roteador, então no caso aqui, temos aqui R1, temos uma topologia onde eu tenho PC1 e R1 com uma interface giga001, onde nessa interface ela já possui um endereçamento de link local. A gente já viu que link local é o tipo do endereço IPv6 LLA, né? Ele é um endereço auto-atribuído quando a própria máquina já ligou. Então tem a pilha IPv6 habilitada, ele já vai se auto-atribuir naquela interface o endereço de link local. E já temos aqui também um endereço configurado na interface, um endereço global unicast 2001 db8 acad 2.1.2.2.1/64. 64 é o prefixo, né, que vai demonstrar o comprimento da quantidade de bits que vão ser bits destinados à rede. Então nesse primeiro momento aqui, R1 já tem a sua interface configurada com o endereço IPv6 global unicast. Tá? Link local também já está auto-atribuído lá. Então nós vamos ver no primeiro momento esse passo a passo agora. Vou em R1, estou dando o comando show IPv6 interface giga001. Ou seja, estou pedindo para mostrar para mim informações da interface giga001 de protocolo IPv6. E aí ele vai mostrar aqui, ó, a interface está ativa, link local está aqui, FE80 2.2.1, FE80 2.2.1, endereço global unicast também já está adicionado, configurado na interface, fazendo parte da subrede, inclusive aqui o tamanho do prefixo. Grupos multicast, que essa interface e esse IPv6 já está fazendo parte, ó, FF02 2.2.1, FF02 2.2.1. Bom, já está aqui essas informações de IPv6 dentro da interface giga002. Porém, para que o Slack esteja adicionado, esteja funcionando, eu preciso ativar o roteamento. Então, para ativar este roteamento IPv6, eu vou em modo de configuração global e executo o comando IPv6 unicast routing. Então, quando eu habilito esse comando aqui no roteador IPv6 unicast routing, estou habilitando o roteador na pilha IPv6 para que ele faça roteamento em cima de pacotes IPv6. E com isso, o que ele vai adicionar? Se nós voltarmos novamente lá, show IPv6 interface, informações da interface giga001 de IPv6, e aí, seção junto aqui é erro de tradução, na verdade é section joined, ou seja, para mostrar os grupos de multicast. Observem que ele adicionou aqui agora, ó, FF02 2.2.2. Ele adicionou esse grupo multicast, que vai receber ou enviar informações para mais um grupo de multicast aqui. Então ele vai poder, a partir desse momento, trocar essas informações de RA. Tá? Então, ó, o roteador Cisco habilitado para IPv6, ele vai enviar mensagens para endereço multicast de todos os nós FF02 2.2.1 a cada 200 segundos. Então, por padrão, ele vai fazer isso. Quando nós ativamos aquele roteamento, o grupo IPv6 de todos os roteadores, ele também passa a responder ao multicast FF02 2.2.2. Então, antes ele estava respondendo e enviando mensagem RA somente para um grupo, ele agora passa a responder também a multicast FF02 2.2.2, que foi adicionado aqui. Então, ele já começa a poder receber e enviar já as informações para que os hosts consigam, baseando nas informações vindas para eles dentro do Slack, dentro do anúncio de roteador, dos pacotes das mensagens RA, o host vai conseguir fazer a sua auto-atribuição de endereçamento IPv6 global unicast na sua interface que estiver conectada. E aí, ó, a interface de PC1 aqui, ó, que vai estar conectada na mesma rede, no mesmo segmento da interface de R1 giga001,
porque aqui é o mesmo segmento físico e lógico. Método somente Slack, o que vai acontecer? A gente habilitou, tá? Quando eu executei o comando IPv6 unicast routing, habilitei, o comando está configurado, então todas as interfaces ativas com um IPv6, com o endereço IPv6 Global Unicast configurado nas interfaces, essas interfaces elas vão poder começar a enviar mensagens RA com os sinalizadores inclusos. Então, as mensagens RA, elas possuem sinalizadores inclusos dentro dela, que são os flags, né? Flag A, flag O e flag M. E baseando nesses valores aqui, o host, quando receber essa mensagem RA, ele vai verificar se ele é o método somente Slack, tá? Se é o método Slack com alguma coisa de DHCPv6, ou se é para ele buscar informações no servidor DHCPv6. Entretanto, sempre que a informação de gateway padrão vem inclusa já na mensagem de RA, tá? Independente do tipo do flag, gateway padrão vem incluso já na mensagem lá de RA, então para configurar PC1. Então, ó, se o flag A igual a 1 vier sinalizado, ele vai sugerir que o host crie o seu próprio endereço global unicast IPv6 usando o prefixo anunciado no anúncio de roteador. Então essa mensagem do anúncio de roteador vai ser enviada para o host. Se o flag A vier igual a 1, vai dizer que, ó, host, você vai se auto-atribuir agora um endereço global unicast IPv6 utilizando as informações que eu estou fornecendo para você aqui vindo dentro do RA. Essas informações podem conter o que? Prefixo, comprimento do prefixo, servidores DNS, MTU, que é o tamanho máximo da unidade de transporte na rede, e informação de quem é o gateway padrão daquela rede. Isso quando os flags, se eles vierem A igual a 1, O igual a 0 e M igual a 0. Isso aqui nós vimos até no tópico 8.1. 8.1 mostra justamente essa diferença aqui das sinalizações dentro de uma mensagem RA que é enviada para o host. E aí o host, recebendo essas informações de RA vindo lá do roteador, ele vai olhar os sinalizadores também e vai saber se vai ser somente Slack com DHCP, Slack com DHCP ou DHCPv6. E vai criar o seu próprio Global Unicast IPv6 para atribuir na sua interface. Então aqui, ó, no exemplo do PC1, ele vai estar habilitado para receber endereçamento IP automaticamente. Um detalhe, a gente tem que configurar no host, no computador, lá no PC, ele precisa estar configurado para receber automaticamente endereçamento IPv6 da rede. Igual a gente faz lá no DHCPv4, né, obter IP automaticamente, para que ele consiga se auto-atribuir um endereçamento IPv6 Global Unicast, através das mensagens de RA que são enviadas pelos roteadores, esse host ele precisa estar configurado lá nas suas propriedades de rede para obter endereçamento IPv6 também de forma automática. Se ele tiver lá estático, marcado como endereçamento estático ou manual, e não tiver nenhum endereço IP atribuído manualmente lá, ele não vai conseguir se auto-atribuir um Global Unicast, ele vai ficar somente com o endereçamento IPv6 de link local. Por isso que nas configurações do host é importante que eles estejam configurados e habilitados para receber endereçamento IPv6 de forma automática. Então aqui no exemplo, o PC1 ele está com essa informação, com essa configuração para obter endereçamento IPv6 de maneira automática. E aí, ó, devido aos sinalizadores que são enviados dentro da mensagem de RA, de anúncio de roteador vindo do roteador, sinalizadores A, O e M, no caso aqui veio A igual a 1, O igual a 0 e M igual a 0, então é o método somente Slack, tá? Então o PC1 vai executar somente Slack, usando as informações contidas na mensagem de anúncio de roteador, de RA, que foi enviada por R1. E mais uma vez, o que são essas informações? Prefixo, comprimento do prefixo, servidor DNS, quem é o gateway da rede, tamanho máximo de MTU, né? Tudo isso vem já no anúncio de RA. Então ele usa essas informações para criar o seu próprio endereçamento IPv6. E aí, ó, executando ipconfig no host agora, a partir desse momento, a gente viu que ele já criou aqui, ó, um endereço global unicast IPv6 que ele se auto-atribuiu, aonde o R1 enviou um prefixo para ele de 64 bits, que é o tamanho do prefixo. Então ele vai pegar os primeiros 64 bits desse endereço, eles vão ser os endereços de rede, é o prefixo da rede. E o restante
da porção do endereçamento IPv6 é a parte que vai fazer a identificação do host. É aquilo que fica variando, né, na rede para poder fazer a identificação do host. Cada um tem o seu devido endereçamento IPv6. Porém, lembrando que o Slack ele não controla quais são esses IPs que os hosts estão se auto-atribuindo, IPs globais unicast IPv6. Ele não controla isso. Por quê? Porque ele não tem essa função de gerenciar essa auto-atribuição. Ele só manda as informações de RA para poder o host se auto-atribuir. Então aqui, ó, endereço de gateway padrão quando está fazendo uma auto-atribuição de global unicast IPv6 na interface do host, quem é o gateway padrão que vai vir na mensagem de RA? Vai ser o endereço de link local do roteador que enviou essa mensagem. Então, no caso aqui, quem roteador 1 enviou, né, o RA para que PC1 se auto-atribua o endereçamento IPv6 global unicast. Ele vai receber informações, por exemplo, de RA, quem vai ser o gateway padrão da rede. Qual é o IP que vai ser o gateway padrão dessa rede para PC1? É o endereço de link local de quem enviou para ele o RA. Então, R1 está enviando para ele pela interface giga001. Quem é o endereço de link local dessa interface? FE80.2.2.1. Então, quem vai ser o gateway padrão para PC1 e para os outros PCs que estiverem conectados aqui? O gateway padrão que ele vai se autoconfigurar vai ser FE80.2.2.1. Então, conforme está aqui. Mensagens ICMPv6 de RS, assim como nós vimos agora mensagens de anúncio de roteador, essas mensagens de anúncio de roteador elas são enviadas a cada 200 segundos. Então o roteador ele tem esse temporizador que ele envia a cada 200 segundos mensagem de RA para a rede. E aí o PC lá, o host, recebe essas mensagens para poder se auto-atribuir um global unicast com as informações que vem nessas mensagens. A gente está frisando bastante até isso. Porém, imagina que um R1 acabou de enviar para a rede agora uma mensagem de anúncio de roteador. E aí eu liguei uma outra máquina aqui agora. Eu liguei um host e ele precisa se auto-atribuir o endereço global unicast. Vai ter que esperar 200 segundos até que R1 reenvie novamente um anúncio de roteador para aquele segmento, para a rede. Nesse caso, o que o host vai fazer? O que o PC1 aqui vai fazer? Ele vai gerar uma mensagem RS, que é uma mensagem de solicitação de roteador, a mensagem RS, e vai mandar isso para a rede. Então, ó, o roteador vai enviar a cada 200 segundos uma mensagem de RA. Porém, ele também vai enviar uma mensagem de RA se ele receber uma mensagem de RS vinda de um host. Então, no caso aqui, o PC1 vai enviar uma mensagem de RS, tá? E aí o roteador vai receber essa mensagem de RS, e aí se ele recebe essa mensagem de solicitação de roteador, ele tem que responder com uma mensagem de anúncio de roteador, mesmo que ainda não tenha sido passado os 200 segundos daquele intervalo de anúncio de roteador que são enviados pela rede. Então, quando um cliente ele é configurado para obter as suas informações de endereço de forma automática, aquela configuração automaticamente, né, de receber endereçamento IPv6, ele vai enviar uma mensagem de solicitação de roteador para endereço multicast de todos os roteadores. E quem é esse endereço de multicast de todos os roteadores? FF02.2.2, que o roteador passou a receber essas mensagens a partir do momento em que lá em cima nós ativamos o roteamento IPv6. E aí ele passou a ingressar e fazer parte desse grupo multicast também. Então, PC1 mandou uma solicitação de roteador, R1 vai receber essa solicitação de roteador vindo de PC1 e R1 vai responder com um anúncio de roteador com as informações necessárias dentro da mensagem de RA que vai mandar para PC1, e aí PC1 vai receber e vai poder se auto-atribuir o seu devido endereçamento IPv6 Global Unicast. Então aqui, ó, os passos. PC1 acabou de inicializar e não recebeu mensagem. Por quê? Porque está dentro daquele intervalo dos 200 segundos. Ele vai enviar uma mensagem de RS para o endereço multicast de todos os roteadores IPv6, que é o multicast FF02.2.2. E aí ele vai solicitar, através dessa mensagem RS que ele está enviando, ele vai solicitar uma mensagem de RA, de anúncio de roteador. R1 faz parte do grupo de todos os roteadores e ele, por ele fazer parte agora daquele grupo FF02.2.2, daquele grupo multicast, ele vai receber essa mensagem.
E aí ele vai gerar uma mensagem de anúncio de roteador contendo as informações como prefixo da rede, comprimento do prefixo, e vai enviar essa mensagem RA para o endereço multicast de todos os nós do IPv6. E aqui, ó, FF02.2.1. Esse endereço de multicast, ele já é o endereço de todos os nós do IPv6. Então todo mundo que tiver ali com o endereçamento IPv6 com pilha habilitada vai fazer parte desse grupo, que são nós IPv6, e aí ele vai receber essas informações de RA aqui, e com isso ele vai conseguir se auto-atribuir um endereçamento global unicast IPv6. O processo de host para gerar a ID da interface, o que é o ID da interface? É o identificador. A gente sabe que o endereçamento IPv6 ou IPv4, né, o endereçamento IP, ele possui duas partes. Uma parte desse endereço IP representa a rede, é a porção de rede que a gente chama, né? E a outra parte desse endereçamento IP é o que representa o host ou o ID da interface, para poder fazer a identificação daquela interface na rede ou daquele host na rede. A gente viu que os endereçamentos IPs eles são atribuídos às interfaces. Então eu posso ter uma máquina com mais de uma interface de rede e cada uma dessas interfaces vai receber o endereçamento IP da rede na qual ela pertence. E aí como que o host vai gerar esse ID da interface? Por quê? O host recebeu a mensagem de RA com o prefixo, tamanho do prefixo, está aqui. Recebeu informação de quem é o gateway, está aqui. Vai receber informação de quem é o servidor DNS. Isso tudo vem na mensagem RA, assim como vem os sinalizadores. Ó, usa só o Slack. Porém, quando ele vai receber, ele tem que se auto-atribuir agora um endereço IPv6 global unicast. E aí como que ele vai fazer para formar o seu ID, né, vai complementar aquele endereçamento IPv6, digamos assim, né? O IPv6 são 128 bits representados de forma hexadecimal. Ele tem que receber o prefixo 64 bits, por exemplo, né? Se é um prefixo de 64 bits, ele precisa complementar para fazer a identificação daquela interface na rede. Então esse ID ele pode ser gerado de forma aleatória, tá? Geralmente o sistema operacional Windows 10 ele trabalha dessa forma, então ele gera ali de forma aleatória. Ou existe um outro método de geração desse ID que é o método EUI64. Tá? Esse método geração aleatória o próprio sistema operacional controla. Porém, o que pode acontecer? Duplicidade, né? Pode acontecer como o Slack ele não gerencia esses endereços IPv6 que estão sendo auto-atribuídos nas interfaces através de IPv6 globais unicast, que estão sendo auto-atribuídos nas interfaces, o Slack não gerencia isso. E como é uma geração aleatória, quem garante que uma outra máquina que faz parte daquela rede, aquele host não vai gerar um endereçamento IPv6 global unicast que é igual a um outro host que já gerou. E aí vai dar duplicidade. O método EUI64 ele vai criar um ID usando o endereçamento MAC da placa de rede. Então aqui ele já vai pegar o seguinte, pegou as informações de prefixo, comprimento do prefixo, e quando ele for gerar a identificação do host, a identificação da interface, ele vai pegar o endereçamento MAC da própria placa de rede, vai usar esse endereço MAC para fazer parte do endereço IPv6 dentro da identificação do ID da interface e vai adicionar ali FFFE no meio daquele endereço. Então tá aqui, ó, ele vai adicionar um valor hexadecimal de FFFE no meio desse endereço IPv6, no meio do ID aqui. Então, se ele não gera de forma aleatória, ele usa esse método EUI64 para fazer isso. E aí, ou seja, a gente sabe que endereçamento MAC é aquele endereço que vem de fábrica na placa de rede e não vai ter igual naquele segmento de rede. Então aí, de certa forma, garante um pouco que não há a questão da duplicidade. Nesse caso aqui, ó, PC1, a gente pode ver aqui, ó, dando o comando ipconfig para mostrar as configurações de endereçamento IP, IPv6 config às vezes, ele vai mostrar para mim, ó, o endereço global unicast que foi atribuído. E aqui, ó, só de olhar o ID da interface, eu sei que não é um EUI64. Ele é aqui um ID gerado aleatoriamente. Mas por que eu sei isso? Porque não tem no meio aqui FFFE. Então eu sei que se eu olho aqui de cara não tem FFFE, eu já vou descartar que ele usou o método EUI64. Ele foi gerado de forma aleatória.
Essa questão da duplicidade que pode acontecer no momento de gerar aquele ID de forma aleatória, o que existe? Existe uma detecção de endereço duplicado. Então, o Slack ele é um processo sem estado. Portanto, o host ele tem a opção de verificar se esse IPv6 Global Unicast que foi criado e foi auto-atribuído ali na sua interface, se ele é exclusivo antes dele poder usar. Então, é uma técnica que o próprio host possui ali, em que ele vai receber lá a mensagem RA com as informações para ele poder criar o seu endereçamento IPv6 Global Unicast. Porém, antes disso, ele vai jogar na rede, tá, usando ICMPv6. Então ele vai jogar na rede um pacote lá para verificar se aquele IPv6 Global Unicast que ele pretende se auto-atribuir é único naquele segmento. Então ele vai mandar um pacote ICMPv6, ele vai enviar para a rede uma solicitação de vizinhança, um pacote NS de solicitação de vizinhança, ver os equipamentos, os outros hosts que fazem parte daquela rede ali, para verificar se há uma duplicidade desse IPv6 no host, nos últimos 24 bits. E aí, se ele detectar que há, ele vai receber alguma resposta, né? Existe sim, eu aqui, por exemplo. Aí ele vai descartar e vai tentar gerar de forma aleatória outro IPv6 Global Unicast, também mandando pacotes CMPv6 de solicitação de vizinhança. Se nenhum outro dispositivo responder a essa solicitação de vizinhança, né, com a mensagem de NA, tá? Ele não vai, se ninguém responder à solicitação de vizinhança com uma NA, ele vai saber que aquele endereço é exclusivo e aí vai conseguir determinar lá. Se ele receber, tá? Aí ele vai saber que não será exclusivo e aí o sistema operacional vai determinar outro ID de interface. E aqui, finalizando já, tópico 8.2, a compreensão do Slack, né? Quais duas mensagens CMPv6 são usadas no processo Slack? Então, o que acontece naquele primeiro momento? Acontece um anúncio de roteador e também uma solicitação de roteador. Qual comando deve ser configurado para permitir que ele se junte ao endereço multicast para poder ativar, né, o Slack lá e ele responder dentro de um grupo multicast FF02.2.2.2. Então está aqui ativar o roteamento IPv6. Quais são as configurações de sinalizador quando o host deve usar somente Slack? Nós vimos que somente Slack, flag A é igual a 1, M e O, os dois são 0. Qual a mensagem CMPv6 que é enviada por um host na tentativa de localizar um roteador habilitado para IPv6 online para ele obter informações? Então, o host precisa enviar aquilo para o roteador, uma mensagem para solicitar um RA. Então, o host ele envia uma solicitação de roteador. Qual é o método usado pelo host para verificar se o endereço IPv6 ele é exclusivo na rede? Nós acabamos de ver, né, que é o método de detecção de endereço duplicado, que é o DAD. Vamos só verificar aqui. Beleza. Respondido. E aí, com isso, a gente finaliza esse tópico 8.2, que é o tópico para a gente compreender um pouquinho, né, esses conceitos da autoatribuição de endereçamento global Unicast IPv6 utilizando somente Slack. E aí a gente fica por aqui e até a próxima.